Oi! Lembra que na última teleaula a gente aprendeu tudo sobre as propriedades dos lubrificantes? Pois é, se você lembra mesmo, vai lembrar também que a gente viu dois sistemas de lubrificação, o de perda total e o selado. Nessa teleaula e nas duas próximas, a gente vai conhecer a fundo esses dois sistemas. E vamos começar pelo sistema de perda total. Hoje você vai aprender o que é o sistema de perda total do lubrificante. Vai conhecer vários dispositivos de lubrificação e vai poder ver cada um deles em detalhes. Bom, o sistema é de perda total. Agora você não pode perder nada. Se liga porque a nossa teleaula está começando. E aí, Titão? Ô, mestre Silvio, ainda bem que você chegou, viu? Que é algum problema? Mas essa máquina aqui tá fazendo um ruído muito estranho. Bom, então o mais prudente é abrir para verificar o que está acontecendo. Né? Será que não seria um problema de lubrificação? Não, isso não pode ser. O pessoal da manutenção veio ontem aqui e fez a lubrificação dessa máquina. Não, isso não quer dizer nada, Titão. Eu tô careca de ver máquina lubrificada apresentar problemas, sabe por quê? Não. Porque basta um entupimentozinho no bico da engraxadeira e pronto. A graxa não penetra no mancal. Aí balbal lubrificação, né, mestre? É isso aí. Os dispositivos utilizados na lubrificação são muito importantes nesse sistema de perda total do lubrificante. Sistema de perda total é aquele que o óleo utilizado não pode ser usado novamente, não é isso? É isso daí, é o sistema dessa máquina. Agora, fique esperto, Titão, que eu vou te mostrar quais os dispositivos que podem ser utilizados nesse sistema de perda total. Agora, você vai ficar por dentro dos dispositivos e ferramentas usados na lubrificação com perda total. Vamos lá. Almotolia, copo graxeiro, pistola graxeira, pistola de óleo, pincel, espátula, copo conta-gotas, copo com vareta, copo com mecha tipo sifão, copo com mecha tipo tampão e lubrificador mecânico. Hoje nós viemos até o Senai para conversar com o seu Luiz. Ele vai mostrar para a gente alguns dispositivos utilizados na lubrificação com perda total. E aí, seu Luiz, vamos nessa? Vamos começar pela almotolia, que pelo que eu sei é um equipamento utilizado na lubrificação de pequenas máquinas, tô certo? Correto. Seu Luiz, como é que funciona esse dispositivo? A almotolia pode ser a comum e a de bomba. Olha aqui. Essa é a almotolia comum e essa é a almotolia de bomba. Elas devem estar sempre limpas e com os bicos desobstruídos. É muito importante que os pontos de lubrificação estejam sempre protegidos. Agora, seu Luiz, por favor, mostra pra gente o copo graxeiro. Como é que é esse dispositivo? O copo graxeiro pode ser manual ou automático. O copo manual faz a graxa chegar ao ponto de aplicação por meio do rosqueamento desta tampa. Já o copo automático, que é este que a gente está vendo agora, usa a pressão de uma mola para a aplicação. Aqui neste desenho, a gente pode ver alguns detalhes do copo como o ajuste de tensão da mola. A mola, o êmbolo, o pino graxeiro e o êmbolo de controle de alimentação. Este dispositivo evita a tensão frequente do operador. Nestes dispositivos, o operador tem que reencher e manter os copos limpos, mas não pode bobear. Agora a gente vai conhecer um outro dispositivo usado na lubrificação por perda total, a pistola graxeira. A aplicação de graxa com pistola graxeira é muito simples quando a gente usa pistolas graxeiras de acionamento manual, como essas aqui. A coisa só complica um pouco quando a gente for utilizar ar comprimido ou bombas elétricas para forçar a graxa nos mancais. Aí, os pontos de aplicação constituídos pelos bicos graxeiros têm de ser limpos antes da aplicação do conector da pistola, para evitar a entrada de impurezas nos mancais. Olha aqui, as engraxadeiras têm uma mola que atua numa esfera. Assim, fica vedado o escape de graxa e a entrada de sujeira. A graxa entra sob pressão e força o movimento da esfera, como a gente pode ver aqui. Quando cessa a entrada de graxa, a mola força a esfera para cima e a vedação é restabelecida. Já sei. Está pensando qual o melhor dispositivo para lubrificar a máquina, não é?
Você tá lendo o pensamento agora, Silva? É exatamente isso, mas eu acho que a ferramenta indicada nesse caso é o nosso querido pincel. Muito bem. A aplicação de lubrificante com pincel é muito usada, muito utilizada na lubrificação de engrenagens, cabos de aços, correntes, elementos de máquinas expostos. Agora, Titão, aproveita que você está com o pincel na mão, pega o lubrificante, que eu quero ver você com a mão na massa. É pra já. É assim mesmo. Espalhe o lubrificante da maneira mais linear possível. Tito, você sabe o que é isso daqui? É claro que eu sei. Isso aqui é uma espátula. Espátula é uma ferramenta que a gente usa para aplicação de graxa e outros produtos muito viscosos. Mas não acabou ainda não. Tem muitos dispositivos ainda para a gente conhecer. Agora a gente vai conhecer um outro dispositivo de lubrificação. O copo conta-gotas, não é isso, seu Luiz? Certo. Aqui vai dar para a gente ver o copo conta-gotas. O copo conta-gotas é um dispositivo que nos permite aplicar lubrificante na quantidade certa e em períodos desejados. Ele exige atenção constante na verificação do nível de óleo, do reenchimento e da regulagem do número de gotas por minuto. Aqui nesse desenho, dá para ver alguns detalhes importantes do copo conta-gotas. Dá para a gente ver a alavanca do fechamento, o parafuso para ajuste do fluxo, a válvula de agulha e o visor. O inconveniente principal do copo conta-gotas é ele exigir regulagem depois do aquecimento da máquina. Mas por que isso acontece? É que com o calor, a viscosidade diminui e aumenta o fornecimento de óleo. Ah, certo. Seu Luiz, existe um outro dispositivo que chama copo com vareta, certo? Correto. Deixa eu tentar explicar. O copo com vareta, ele é automático no início e no fim do fornecimento de óleo. E é um dispositivo aplicado em mancais com cargas leves. Tô certo? Correto, correto. O copo com vareta é um reservatório que tem uma haste no seu interior. Olha aqui. A extremidade da haste toca no eixo. Por causa do movimento do eixo, acontece a vibração da haste, que permite a passagem do óleo através de uma folga que está aqui entre a haste e a luva da extremidade do reservatório. O funcionamento é automático e o fornecimento de óleo é mais contínuo do que o copo conta-gotas. Bem, também é importante lembrar que o copo com vareta tem que ser verificado de tempo em tempo, que é para garantir que a haste esteja se movimentando livremente. Poxa, mestre Silva, a gente já viu um bocado de dispositivos de lubrificação. A gente viu e vai ver muito mais. Dá uma olhada aqui, Titão. Esse é um copo com mecha tipo sifão. Ah, ele tem um tanque metálico e eu acho que aqui dentro tem um tubo. Exatamente. Esse dispositivo é feito de um tanque ao qual é ligado um tubo. E ele funciona assim. O tanque fica cheio de óleo até um nível um pouquinho inferior ao do tubo. Nesse tubo é introduzido um estopim que fica imerso no tanque. Veja que o estopim envia óleo sob a forma de gotas que caem do tubo no eixo em movimento. Ah, Silva, o copo com mecha tipo sifão, ele é usado em locomotivas, em motores estacionários, em mancais e máquina de tamanho médio? É, exatamente isso. Agora dá uma olhada aqui, Titão. Esse aqui é o copo com mecha tipo tampão. Bom, mas ele é muito parecido com o tipo sifão. O princípio é o mesmo. Agora, olha aqui. Nesse dispositivo, a mecha é feita com fios de lã ou arame fino e se ajusta ao tubo de descarga. Ah, já saquei. O tubo e a mecha não estão ligados ao reservatório, mas por causa dos movimentos bruscos do mancal, o óleo é arremessado para cima e alimenta o tubo. Sacou mesmo, hein, Titão? Agora, o que você tem que sacar é que esse dispositivo é usado em partes de máquinas com movimentos bruscos, como bielas de grandes bombas e de prensas. Eu estou dando uma estudada nesse desenho aqui que está bem caprichado e dá para ver todos os detalhes do lubrificador mecânico. O lubrificador mecânico é composto de um reservatório de óleo e vários elementos individuais de bombeamento. Dá uma olhada aqui. Os elementos fornecem o óleo em pequenas quantidades sob pressão para tubos que conduzem o óleo ao ponto de aplicação.
Na prática é o seguinte: no uso de admissão do êmbolo, o óleo é aspirado através de válvulas de sucção do tipo esfera para a câmara de bombeamento. A pressão criada fecha automaticamente as válvulas de sucção e força o óleo da câmara de bombeamento para as válvulas de descarga. O óleo deixa o bocal de descarga em forma de gotas e se desloca para cima através da água contida no visor. Esse deslocamento acontece por causa da diferença de densidade entre os dois líquidos. O funcionamento do lubrificador mecânico é automático e, como é acionado pela própria máquina, a quantidade de líquido depende da velocidade. Já existem lubrificadores mecânicos que dispensam água e arame no visor. Nesses casos, a partir do visor, o óleo é distribuído por gravidade. E para terminar, fique sabendo que o lubrificador mecânico é muito usado em compressores alternativos, motores de combustão interna, cilindros de máquinas a vapor e mancais em geral. E aí, pegou tudo ou deixou escapar alguma coisa? Então, para lubrificar sua memória, se liga aí que está na hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o sistema com perda total de lubrificante e viu que a homotolia, o copo graxeiro, a pistola graxeira, o pincel, a espátula, o copo conta-gotas, o copo com vareta, o copo com mecha tipo sifão, o copo com mecha tipo tampão e o lubrificador mecânico são os dispositivos de aplicação usados no sistema com perda total. O quê? Tô vendo que resolveu o problema, Titão? Agora sim. O pessoal da manutenção veio aqui, trocou as engraxadeiras e agora tá tudo beleza. Mas para que fique beleza mesmo, é preciso que você aí em casa estude bastante e resolva todos os exercícios do seu livro. E olha que você tem que ficar fera nesse assunto, hein? Porque na próxima teleaula nós vamos conhecer mais alguns dispositivos de lubrificação do sistema de perda total. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.